Hey, Shalom! Bem-vindo ao 10º episódio da série Aleph Beit. O alfabeto hebraico conta uma história, a sua história. E até agora você já descobriu que Deus Pai é o líder de uma casa, da família. E Ele é um homem rico, generoso, que abre a porta da revelação. E Ele nos conecta ao nosso propósito como homens e nos dá a espada do Espírito para fazer separação entre o bem e o mal na nossa vida. Se você ainda não assistiu o último episódio para descobrir como sair da casa da cobra, você pode conferir no link que está aparecendo aqui acima para você. Mas se você já está pronto para avançar mais um nível, então bora lá! Bem-vindo à letra Yod. Essa é a 10ª letra do alfabeto hebraico e ela nos convida a ir um nível muito mais além, porque essa letra literalmente representa a mão de Deus nos puxando e nos levando, nos conduzindo a ir um nível mais para cima. Quando antigamente o alfabeto não usava as letras que a gente tem hoje em dia, a letra Yod representava a figura de um braço ou de uma mão. E era desenhada para poder lembrar esse formato. Ela representa a mão direita de Deus. E hoje ela é escrita de uma maneira mais simples, apenas um pontinho ou um risco bem pequeno, porque agora acontece uma mudança de nível. O alfabeto hebraico conta a história de vários desafios que as pessoas passam ao longo da vida. E agora essa letra que representa a mão de Deus está nos convidando para subir um nível. É como se a mão de Deus nos puxasse, nos tirasse da terra por um momento para poder nos mostrar as coisas de cima. Ela vai nos levar para um outro lugar e é por isso que essa letra é desenhada hoje como a menor de todas as letras. Ela toca somente a parte de cima da linha, porque ela representa diretamente o poder que vem de Deus. Essa é a mão de Deus nos levando e nos conduzindo para todos os lugares. A letra Yod é uma consoante. Mas mesmo assim, muitas vezes ela faz o som de uma vogal, parecendo com o som de I, como na palavra Yod, o primeiro sonzinho que sai dali. Dependendo da língua para a qual as palavras em hebraico foram traduzidas ao redor do mundo, a letra Yod pode ter ganhado alguma outra letra, outra consoante, no lugar, como a consoante Y ou a consoante J. O que aconteceu foi que, na hora de traduzir o som, por causa do Y ou do J, nem sempre esse som ficou fiel ao original, um som de I, podendo ter mudado para um som de J ou de Y na outra língua. Por exemplo, o nome Yeshua, que em português foi escrito com J no começo e ficou com o som Jesus no começo. Mas originalmente o som dessa letra é um som de I, como nas palavras Yod, ou Yeshua, ou Israel. A construção dessa letra você já conhece, é simplesmente um Yod mesmo, uma mão que você já tinha usado desde o começo, desde o primeiro episódio dessa série. E agora você vai entender os detalhes. A gematria da letra Yod vale 10, porque essa é a 10ª letra do alfabeto hebraico. E ela completa o primeiro ciclo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Essa foi a primeira ordem do alfabeto hebraico. E é por causa disso que agora vem essa mão, essa janelinha bem pequena, que é colocada no céu para poder nos convidar para ir para o próximo nível do Aleph Beit. Por causa disso, o significado principal de Yod é a mão de Deus, a mão direita de Jesus, com muito poder e autoridade. Também representa o nosso trabalho, que é um tipo de adoração ao Senhor, de entrega com as nossas mãos. Todo o nosso esforço e as coisas que nós fazemos com as nossas mãos serve para adorar o Senhor e para dar mais um passo nessa caminhada da nossa história, para poder se achegar diante dele. Então esses conceitos de trabalho e adoração também estão conectados com a letra Yod. Vamos entender algumas histórias para se aprofundar no conhecimento dessa letra? Para começar, essa é a letra mais frequente de todas no alfabeto hebraico. É a letra que mais aparece, que mais tem repetição em muitas palavras. Porque é justamente a mão de Deus que está nos guiando, nos levando para vários lugares. É com a mão de Deus que o universo todo foi criado.
Então imagina que Deus está criando todas as coisas, como se ele tivesse um pincel invisível na mão dele, e que o próprio dedo dele fosse desenhando todo o universo. Toda vez que a mão dele encostasse em algum lugar, ele iria começar a fazer desenhos, iria surgir alguma coisa dali. O começo de qualquer risco é um ponto, e esse pontinho é a letra Yod. Quando a gente está desenhando qualquer uma de todas as letras e a gente vai começar a desenhar, aquele comecinho é a mão de Deus, é aquele ponto que vai começar todo o trabalho criativo dele. Então a letra Yod, na verdade, está escondida no meio de todas as outras letras, porque esse é o poder de Deus, criando e dando forma para todas as outras coisas. Essa é uma figura de muita humildade de Jesus, porque o poder dele, o poder dos céus, está escondido na menor letra de todo o alfabeto. Você lembra que ele falou que nenhum pedaço pequenininho de qualquer letra da sua lei vai sumir até que todas as coisas se cumpram, até que os céus e a terra passem? Algumas traduções no português falam J ou tio, outras falam menor letra e menor traço. Na verdade, agora você já sabe qual é a menor letra. Esse J, na verdade, é o próprio Yod. E o menor traço é o menor pedaço dessa própria letra Yod. Quando Yod é desenhado nos tempos de Jesus, na escrita assíria, existiam dois detalhes que eram colocados para poder explicar como um Yod funciona. Era colocado uma orelha, que significava ouvir a Deus, e era colocado também um espinho para baixo, porque mostrava o nosso quebrantamento de encurvar a nossa cabeça e ouvir o que o Senhor está falando. Esse Kotz, que é um espinhozinho, é o menor tracinho dessa letra. E ele era muito importante para poder mostrar que o poder de Deus começa a acontecer na nossa vida quando a gente dobra a nossa cabeça, lembra de quebrantar o nosso coração e ouve o que Deus está falando para a gente. Sem quebrantamento não existe poder de Deus. Sem a gente lembrar da submissão ao Senhor, não tem como ouvir o que Ele está falando e não tem como ir ser convidado para o próximo nível. Então, até que passem céus e terra, nada disso vai sumir, nem um Yod, nem um Kotz de um Yod. Ou seja, nem a menor letra do alfabeto, nem o menor tracinho da menor letra do alfabeto. Quando João está na ilha de Patmos e ele começa a ter a revelação que Jesus está mostrando, ele é convidado para poder subir a uma pequena janela que se abre do céu, para ter a visão das coisas que estão acontecendo por cima. Esse é o Yod. É a mão de Deus te chamando, vem aqui. Eu vou te mostrar as coisas agora de um outro nível. Você quer conhecer esse outro nível, um próximo passo na sua vida, onde a gente não vai mais apenas ter visão das coisas que estão acontecendo no nosso mundo terreno, mas também das batalhas em regiões espirituais? Esse é o convite do Yod. Parece uma coisa muito pequena, mas deixa eu te contar um segredo. Yod não é pequeno, é porque a gente está vendo muito longe. É disso que os profetas falavam quando diziam que o braço de Deus não está recolhido, mas é que o nosso coração ficou longe. Por isso que a gente enxerga o poder de Deus como algo muito pequeno, inalcançável ou que está longe. O número 10 é mais um número perfeito. O número 3 era a perfeição divina de Deus. O número 7 era a perfeição espiritual. E agora no número 10 a gente vai ter a perfeição da ordem ou a perfeição da organização. Vamos ver algumas coisas que se repetem na Bíblia com o número 10 para entender esse sentido? Existiram 10 gerações de Adão até Noé e 10 gerações de Noé até Abraão, marcando tempos e histórias de forma organizadamente perfeita. Para poder tirar o povo do Egito, Deus enviou 10 pragas. E na última dessas 10, Deus comemorou a Páscoa, escolhendo um cordeiro exatamente no dia 10 do primeiro mês. A casa de Israel, que foi enviada para testemunhar em todas as nações, conta com 10 tribos, para poder falar dos 10 mandamentos ao redor de todo o mundo. Por causa disso, o próximo anticristo vai querer dominar sobre 10 reinos em toda a terra. É um domínio de ordem para poder instalar uma nova ordem, uma nova organização no mundo. A 10ª parte, também chamada dízimo, pertence ao Senhor, porque tem a mão de poder dele ali no meio. Ainda, depois do toque da trombeta, existirão 10 dias de temor, ou 10 dias de terror. Quem ouve, entenda, antes de finalmente começar o dia do perdão, no dia 10 de Tishrei. E para completar a organização do nosso mundo, Deus facilitou a nossa vida, nos dando 10 dedos na mão. O número 10 conectado com a letra Yod não dá para ser esquecido.
Basta você olhar para suas mãos e perceber que existem 10 dedos ali. Falando em mãos, quando Jesus estava criando o mundo e com a sua boca começou a falar as coisas, como haja luz, ou haja o firmamento, ou haja vida das águas. Essa palavra, que em português foi traduzida como haja, é Yehi, que é exatamente um Yod, um Rei e um Yod. Se você vai desenhar essa palavra, você vai ter exatamente as duas mãos de Jesus e um sopro ali no meio, falando e criando todas as coisas. Essa era a posição que Jesus estava fazendo ao criar e soprar toda a criação. Uma dica é que quando as palavras em hebraico são simétricas, ou seja, as duas partes são espelhadas, isso mostra também um movimento, mostrando que Jesus estava dançando e criando toda a criação, além da sua boca e além do seu sopro, também com as suas mãos, trabalhando por 6 dias por todos os lados. Ele criou a casa por cima, criou a casa pelos lados, criou a casa por baixo dele, por dentro e por fora. E olha esse trabalho incrível que Jesus está fazendo de nos levar para um próximo nível, de dançar ao redor de nós, de colocar a mão dele, que pode ser muito gentil e singela, nas menores partes da nossa vida, porque por causa da humildade dele, essa mão cheia de poder cabe dentro de cada pedacinho do nosso coração. Jesus é lindo, e o nome dele, Yeshua, começa com Yod, para nos lembrar disso. Yod é a mão de Jesus que foi ferida por um prego para poder nos conectar com Deus. E quando ele fez isso, com mãos e pregos, ele criou todas as coisas, o alfabeto, os céus e a terra. Vamos ver algumas palavras que ele criou com as suas mãos? A primeira palavra você já conhece, Yeshua. Esse é o nome dele e começa com Yod, começa com a humildade da sua mão. A segunda palavra é Yerushalayim, a fundação da paz, traduzida como Jerusalém, a cidade que ele vai reinar para sempre. A terceira palavra do painel é Yedá, conhecimento, porque todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão escondidos em Jesus. E por fim, a última palavra do painel é Irá, que significa temor, o temor do Senhor, que vai se espalhar por pelo menos 10 dias sobre toda a terra. Deixe a mão do Senhor alcançar você. Ela não está longe para que não tenha poder, mas ela consegue entrar em cada pedacinho do seu coração e transformar o seu trabalho, a sua adoração, a autoridade presente em toda a organização da sua vida e te convidar para viver um próximo nível com Deus. Se você quer viver uma nova fase com Deus, eu te convido a não perder a oportunidade de desfrutar dessa letra, de desfrutar das mãos de Jesus, criando uma nova realidade ao redor de você. E também de conhecer essa mão grandona que vai vir no próximo episódio. Mas antes disso, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like e se inscreve aqui no canal para não perder nenhum conteúdo que é postado por aqui. Que a mão de Jesus alcance a sua casa, porque ela não está recolhida para que não tenha poder. E te dê Shalom.